cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora com o cafezinho para falar de política com Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís. Bom dia, Lucas. Também Márcio, né, nossos ouvintes que estão aqui no Manhã Cidade. Olha, o presidente Lula segue dando declarações, no mínimo polêmicas, né, para não dizer outra palavra aqui, mas que são fora do que a gente chama da liturgia do cargo. O ex-presidente Jair Bolsonaro era bastante criticado pelas falas dele. Mas em 80 dias de governo, o que Lula já falou de bobagem, de besteira, parece que ele tem... ou ligou o F, né, como a gente chama, e não tá mais nem aí pra nada, ou resolveu fazer a vingança mesmo que ele disse que ia fazer na entrevista que ele deu essa semana. Antes de ontem, foi divulgado, né, amplamente pela mídia nacional uma operação da Polícia Federal que desarticulou uma quadrilha que pretendia assassinar o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. E aí, né, chamou a atenção, os áudios foram divulgados, né, da quadrilha, com todo o plano que arquitetava para matar o ex-juiz, né, que agora é senador. Foi ministro e agora é senador. Lula esteve aqui em Pernambuco e muita gente questionou, né, porque a imprensa não perguntou a ele sobre essa questão dessa operação. A bem verdade é que eu não vou entrar no mérito porque ninguém perguntou, porque eu acho que ninguém perguntou porque não quis, ou também pela rapidez do que foi a entrevista que o Lula deu, né? Foi uma coisa muito rápida. Ele praticamente passou, falou menos de 2 minutos com a imprensa e foi embora. E ontem ele teve outra agenda e foi perguntado, né, qual era a opinião dele sobre essa operação. A gente vai trazer agora para vocês o que ele disse. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Pois é, né? Descredibiliza até a Polícia Federal, né? Não, só a Polícia Federal. Porque qual era a intenção da Polícia Federal de divulgar uma operação que era uma armação de um político agora? Pois é. Né? Então foi muito ruim mais essa fala do Lula, né? Acho que ele, em rindo, zombando, né? Acho que era o que mais ele criticava e mais os petistas criticavam nessas falas que atacavam, né, o ex-presidente. E não tem cabimento, né? Uma fala dessa, diz que a armação depois, não, eu vou pesquisar, eu vou procurar, eu vou descobrir. Lula não é policial para descobrir nada. Né? E outra coisa, Laís, o que mais o PT criticava era que a Polícia Federal não tinha autonomia. Então como é que a Polícia Federal tem autonomia agora e o dia ele disse que vai descobrir? Então, é lamentável essa fala do presidente, né? Os apoiadores tentam de toda maneira justificar as falas, mas eu repito, se Lula continuar nessa pisadinha de falar bobagem aí, nessa linha, né? Nessa linha, ele logo vai estar com problema. Ontem já foi crítica também a decisão dele de apoiar economicamente a Argentina, né? Porque o Brasil está numa situação que não é fácil, né, para estar soltando dinheiro para o país vizinho. O ex-ministro Sérgio Moro, que agora é senador, ele concedeu uma entrevista à rede CNN. Esse vídeo que a gente trouxe agora é da Conexão Política, né? E agora a gente vai trazer um trecho da entrevista que o Sérgio Moro disse sobre aí a fala do ex-presidente Lula, que disse que tem um conluio, né, entre Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público. E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça do seu governo, que informou que havia um plano desbaratado pela Polícia Federal
para meu sequestro e assassinato teria sido uma armação. Então eu quero perguntar ao senhor presidente da República: o senhor não tem decência? O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo como ministro da Justiça e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado, estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter, mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. E vou dizer outra coisa, Tenato: se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República, por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Pronto, então Lula conseguiu uma coisa que uma coisa que ele conseguiu: ressuscitar Sérgio Moro, porque ninguém falava mais em Sérgio Moro, estava lá no mandato dele no Senado, né? Aí apareceu essa operação na Polícia Federal e o ex-juiz acabou virando o centro da discussão. É muito ruim, repito, a fala do Lula, e o Sérgio Moro jogou toda a responsabilidade do que acontecer a partir de agora em diante para cima do Lula. Inclusive, ele fala aí que quem anunciou, Laís, essa operação foi o ministro Flávio Dino, né? Aí fica ruim dessa situação, porque o Lula agora vai ter qualquer coisa que acontecer com o Moro, ele vai ser cobrado sobre isso. Então a gente espera, né, que o presidente tenha mais cautela nas falas dele. Eu sei que a pessoa... Se disse que ia fazer diferente, que faça, né? Por tudo que o Lula passou, talvez ele tenha ligado, né, o botãozinho lá do F mesmo, né, e vai falar o que quer, não tá nem aí, mas, repito, que tanto criticavam da liturgia do cargo, ele não vem cumprindo. Pelo menos nesses 80 dias, teve vários deslizes aí, e essa de ontem foi, eu acho que talvez a pior fala desde que ele assumiu a presidência, né, dentre várias besteiras que ele falou. Ontem foi... Não, eu acho que é o mesmo assunto mesmo. Daqui da Câmara, né? Mudando a pauta, indo para um local. Ontem, finalmente, a Câmara de Caruaru acionou a Comissão de Ética, né, para investigar a situação da vereadora Cátia das Rendeiras. O relator do processo da comissão vai ser o vereador Anderson Correia, que vai aí averiguar a situação. A comissão tem um prazo, se eu não me engano, é de 30 dias para avaliar a situação e emitir um parecer que vai mais ou menos, ou pode pedir mais um prazo para continuar a análise, ou nesse prazo aí vai dizer, né, o que realmente pede. Pode pedir uma suspensão do mandato, pode pedir uma punição que a vereadora possa ficar sem usar a tribuna da Câmara, por exemplo, ela que está afastada hoje pela Justiça, e também pode pedir a cassação dela. O que do relator decidir, ele vai para a comissão aprova e depois ela sobe a situação só para o plenário votar ou não. Cada dia vai ficando mais complicada a situação da vereadora Cátia das Rendeiras, né? E ontem, além da Justiça, além da Polícia Civil, agora tem a Comissão de Ética da Casa, a jornalista Zé Carlos Florencio, que foi acionada. Então a vereadora vai passando por momentos complicados aí no mandato dela. A gente já teve alguma outra situação dessa que a Comissão de Ética avaliou algo parecido na história aqui de Caruaru, Mário? Não, a Comissão de Ética, a última vez que foi acionada, se eu não me engano, foi com os vereadores já ponto final, né? Sim. Mas a comissão, ela não houve cassação pela Câmara, né? Houve afastamento dos vereadores lá na época. Depois eles ficou aquela briga na Justiça até terminar o mandato. Agora teve um vereador que foi cassado em Caruaru, foi o Louro do Juá, né, num processo lá de uma ambulância, mas depois na Justiça também ele conseguiu, acabou reavendo o mandato, né, mas são poucas as ocasiões que a Comissão de Ética é acionada, porque, Laís, a situação, os políticos evitam muito, né, essa situação. Mas agora eu acho difícil a situação da vereadora Cátia. Pois é, e a gente vai seguir acompanhando isso, né? Tem, como você falou, um tempo ainda para se desenrolar toda essa história. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Laís, e para encerrar, né? Agora, assim que acabar o Jornal da Cidade, a gente vai trazer aqui, em primeira mão, a pesquisa
sobre o que os sulanqueiros pensam e os compradores sobre a mudança do dia da feira da Sulanca de Caruaru. Então você que é sulanqueiro, você que tem alguém parente, mande ligar a Rádio Cidade aí, sintonize FM 99.7 ou vá para o nosso canal ou Flexicidade, nosso canal no YouTube no Flexicidade, que você vai ter as informações aí sobre a pesquisa. Vai ser divulgada aqui, pesquisa feita pelo Instituto Indagator. A gente vai divulgar já às 8 horas aqui na Rádio Cidade. Muito bem, Mário. Aí você volta aí no Manhã Cidade, também na Política 10 Horas tem outras informações, né, para apurar. E Cidade Entrevista hoje também, né, com você. Isso, inclusive vou receber o presidente da Câmara, Bruno Lambreta. Muito bem. Obrigado, Mário. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.